Bom, então eu vou retomar. Então, na aula passada, nós vimos como uma transformação química ocorre, que ela é formada a partir da quebra dos reagentes, desses átomos que estão presentes ali, eles se rearranjam de uma outra forma e, e formam novas substâncias. Discutimos também né, qual que é a diferença de uma transformação química para a física, né? Então, na transformação física, nós temos, nós temos ah, não uma transformação química evidente. Nós temos alteração na forma, mas a sua composição é a mesma. Por exemplo, pensem numa panela com 1 litro de água. Daí eu vou transferir esse 1 litro de água que está na panela numa bacia. Então, ela vai adquirir o formato agora da bacia, mas ela vai permanecer ela vai continuar sendo a água, né? Mas vai criar a forma da bacia. Já a transformação química, nós temos a formação de novas substâncias. Daí aqui, né? Já discutimos isso, que vocês têm acesso lá àquela aula. Vocês estão tendo acesso à aula da semana passada? Bom, daí, dentro das transformações físicas, né? Nós temos lá quando tem alguém tentando entrar. Tá aparecendo o slide de novo, né? Sim. Daí, quando vimos lá os exemplos de transformações físicas, eu falei que um dos exemplos seria as mudanças de estado físico que nós temos. Então, o que nós temos dentro desses estados físicos, né? Então, no estado sólido, como vocês podem perceber ali, as partículas, elas permanecem em posições fixas. Ou seja, no estado sólido, pensam no cubo de gelo. As partículas, elas estão muito próximas, elas não conseguem se movimentar. Por isso que elas ocupam uma posição fixa e por isso elas têm e um volume e a forma são bem definidas. O que acontece no estado líquido, né? Nós temos um aumento de temperatura, seria quando o gelo, no caso ali, começasse a derreter. Eu forneci uma quantidade de calor, aumentei a temperatura, está derretendo. O que acontece? As partículas elas vão se começar a movimentar com mais liberdade. E por isso o líquido tem um volume específico, que nem eu falei para vocês anteriormente, o caso da panela e da bacia. Então, é a mesma quantidade, só que ele vai ter diferentes formas. E a forma, né, ela varia conforme o recipiente. Já no estado gasoso, o que acontece? As partículas, elas se movimentam com uma velocidade maior, preenchendo todo o recipiente e por isso a forma e o volume eles são variáveis. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu não. Ok. Daí agora nós vamos ver os tipos de transformações químicas. O primeiro delas é por junção de substâncias. O que isso significa?
O próprio nome já diz, né? Junção. Eu vou ter a mistura de substâncias. Que nem ali na reação que nós temos ali, né? O nitrato de chumbo mais o iodeto de potássio, mais daí reagindo, eles formam o iodeto de chumbo, que estado vai ser em estado sólido, que no caso vai ser o nosso precipitado, e mais o nitrato de potássio. O que isso significa, professora? Vamos com calma. Então, o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, ambos eles são incolores. E quando eles se tocam, né, eles formam uma solução de coloração amarela. Conforme eu vou deixando essa solução em repouso, ela vai criar um precipitado. O que é isso? É a parte do soluto, que no caso é o nosso iodeto de potássio, não dissolveu na solução de nitrato de chumbo. Daí eu tenho a presença desse precipitado de coloração amarela, que é a parte do soluto que não se dissolveu. E quando a minha solução vai ficando em repouso, né? Podemos perceber ali na parede do becker que nós temos o quê? Gotículas de água, né? Presentes ali. O que isso significa? Que houve a liberação de gás. Então eu tenho uma reação exotérmica ali. Lembram? Reação exotérmica libera calor e a endotérmica absorve calor. Isso também é um modo de você classificar as transformações químicas, mas não vamos ver muito a fundo isso, porque vocês vão ver lá na lei de Hess, se não me engano, isso está na ementa da disciplina Química 2. Daí, o que acontece também ali, né? Nós temos uma reação de dupla troca, que nós veremos isso com mais calma na próxima aula. Lá nas representações das transformações químicas. Espera aí que tem alguém tentando entrar. Não. É que eu ouvi um barulho. Bom, então, como eu estava falando, aqui uma reação de dupla troca, que nós veremos mais a fundo na próxima aula. Mas o que acontece, né? Pensa que esse meu Pb aqui, o chumbo, seria um elemento A. Vamos pensar na fórmula genérica, né, das reações. Esse Pb seria o A. Esse NO32 seria nosso elemento B. Desse KI formaria o elemento C e D. Então, nas reações de dupla troca, ambos os elementos eles permutam de posição. Então, percebe que o Pb se junta com o I, né? O chumbo se junta com o iodo, que forma aquele precipitado ali, o sólido, né? E o nitrato, né? Ele se junta com o potássio aqui para formar o nitrato de potássio. Então, nós temos uma reação ali de dupla troca. Mas não se preocupem, vamos ver isso com mais calma na próxima aula. Daí esse número aqui, né? Isso também vamos ver mais a fundo, mas já vamos comentar. Esse 2 aqui, grande, na frente do potássio, né? Ele é o coeficiente estequiométrico. Então, são usados números inteiros, né? Para balancear as equações. Onde não tem nada, significa que nós temos 1. E esses números aqui embaixo significa índices, tá? Então, eles estão multiplicando os compostos aqui. Aqui, nesse caso, né, o 3 e o 2, tanto o 3 e o 2 multiplica todos os que estão dentro do parênteses. Aqui, o 3 só multiplica o oxigênio.
E aqui o 2, apenas o iodo. Isso vocês devem se lembrar, mas já vamos falar deles. Daí nós temos também por ação da luz, por exemplo, a fotossíntese. Então, as plantas, né, em suas raízes, elas têm água, né? E durante o dia, né, elas absorvem a energia solar, elas captam a luz do sol, daí elas liberam oxigênio e elas liberam oxigênio, né? E libera o oxigênio e pega o gás carbônico, absorve o gás carbônico, certo? Então, por isso que as plantas elas estão verdes uma hora, de quando a folha fica com aspecto amarelado, alteração de cor, né? Ela cai da árvore. Temos também a termólise, que é por ação do calor. Então, como exemplo, nós temos o processo de cozimento dos alimentos, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem o que, que acontece quando eu deixo de pôr algum ingrediente. Isso nós vamos ver nas próximas aulas também. Quando eu não respeito a proporção, porque quando você vai fazer qualquer receita, você geralmente segue uma receita, né, para fazer um bolo, um pudim. E quando você não coloca a quantidade certa ou esquece algum ingrediente, né, o que que acontece? Acontece essas reações ali, né? Ou não cresce, ou não assa, né? Então, são transformações químicas também. Então, a termólise é pela presença do calor. Então, nós vamos ver essa lei das proporções quando a gente for revisar o balanceamento, lá para os cálculos estequiométricos e as grandezas. Bom, pessoal, a fumaça e o calor produzidos numa churrasqueira ou numa ladeira, né, também são evidências de que está havendo uma transformação química aí. Tá, mas o que que acontece, né? Tá lá o carvão ou a madeira queimando na churrasqueira. O que que acontece? Eles estão libres e esse CO2 está reagindo com o oxigênio que está presente no ar. E isso ocorre por meio da combustão. Por isso que sofre essa transformação química, porque os dois reagem entre si. Bom, comentamos da combustão, né? Então, a combustão é uma reação química exotérmica, então nós vamos ter a liberação de calor e ela vai ocorrer entre dois reagentes e combustível e um comburente, certo? Temos também por ação mecânica. O que, que seria isso, né? Eu coloquei ali como exemplo, acender o fósforo. Nesse caso, nós temos o atrito entre as duas substâncias que estão envolvidas. Por exemplo, na caixinha do fósforo, tem aquele lado mais áspero, como se fosse uma lixa. E o palito de fósforo, eh, ao encostar ali, né, ele, ao ter o contato com essa lixa, ele acende. Então, este processo é uma transformação química por ação mecânica. Então, eu tenho o atrito entre as minhas duas espécies. Temos também por ação da corrente elétrica. Daí, como exemplo ali, eu coloquei a eletrólise, que ela resulta em uma reação de oxirredução. O que é isso? Lembram lá das pilhas da eletrólise? Então, em que eu tenho o ânodo de um lado e o cátodo do outro. Ali eu coloquei o exemplo do CO2SO4. Essa é a solução que essa é a solução essa é a solução que está ali. Só que ela
quando se separa numa reação com água, o que que ela forma? Cu mais e mais SO4, 2 menos. Daí, ah, quando quando eu formulo as moléculas, né, a fórmula molecular, nós temos as cargas trocadas, tá? Por isso que fica Cu2, SO4. Aquele 2 que está aqui em cima, né? Na tabela de cátions e ânions, nós temos o SO4, 2 menos. Deixa eu colocar aqui do lado no slide para vocês. Cadê a caneta? Eu vou colocar isso aqui depois para vocês. Então, nós temos na tabela de cátions e ânions, na tabela periódica, vocês podem ver isso. Procura lá, o SO4, 2 menos. Então, e o Cu, ele é mais. E quando nós temos a formação da fórmula molecular, né, essas cargas, elas trocam. Então, o Cu vai lá para o SO4 e o 2 menos vai para o Cu. Por isso que eu fico com Cu2SO4. Bom, pessoal, daí voltando aqui, né? Vamos falar disso, né? Antes de ir para os exercícios, senão vai ficar meio confuso. Então, voltando naquelas passagens de estado, né? Bom, o sólido para o líquido, esse processo é a fusão. Temos como exemplo de fusão o derretimento do gelo. O processo ao contrário, em que você enche as forminhas de gelo e bota no congelador, isso é a solidificação. Bom, daí nós temos a passagem do líquido para o gasoso, que é chamada de vaporização. Bom, pessoal, e ela é separada, né? Ela pode ocorrer de duas maneiras, pela evaporação e a ebulição. Então, a evaporação é um processo mais lento e ocorre espontaneamente à temperatura do ambiente. Então, por exemplo, secar as roupas no varal. E a ebulição é quando a água para esquentar. Então, eu vou fornecer calor, né? E quando começar a esquentar, isso vai ser de forma rápida e violenta, havendo formação de bolhas. Então, ela acontece dessas duas formas. Temos também a liquefação ou a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Temos como exemplo quando o vapor, né, ele é resfriado. No caso, se deixarmos a água aquecendo, né, e desligar ela, deixar ela em repouso, vai acontecer a condensação ou a liquefação. Vai chegar um momento que ela vai voltar a ter a temperatura inicial. E a sublimação, né, é tanto a passagem do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Então, temos como exemplo a naftalina, né, que ela é colocada em armários, né, pias de cozinha, entre outros lugares, para espantar as baratas. E o que que nós podemos observar com o tempo, né? Que ela vai diminuindo o seu tamanho, né? Então, ela está no estado sólido, né? Quando compramos ela, de quando deixamos ela nos armários ou gavetas, né? A gente pode notar que ela diminui o seu tamanho. Isso quer dizer que ela está passando para o estado gasoso. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Eu não. Bom, eu deixei uns exercícios para nós fazermos juntos. Então, eu coloquei uns exercícios bem, não tão longos, bem rápidos para fazermos juntos, né? Então, vamos usar esse tempinho restante para fazermos ele, tá?
Então, eu vou fazer com vocês. São questões de vestibular, Enem também. Então, eu separei só 4 para hoje. Acho que ainda dá tempo. Se não, vocês fazem em casa, né? Eu mando para vocês os slides e daí vocês tentam fazer e a gente discute na próxima aula. Eu junto com o vídeo, né, da próxima aula e daí a gente acaba corrigindo. Bom, pessoal, então anotem ali rapidinho a primeira questão para vocês terem anotado. Quando vocês terminarem, avisa. Essa parte aqui, ela não é tão difícil assim, ela é bem mais simples. Ela é mais que uma revisão. Outra parte também é bem rapidinho. Vai demorar os cálculos estequiométricos, porque nós vamos ver com bastante calma. Pronto. Bom, pessoal, então uma transformação química pode ser exemplificada pela evaporação da água do mar, ou fusão do gelo, ou digestão dos alimentos, sublimação do naftaleno, liquefação do ar atmosférico. Vocês têm alguma opinião de qual seria a correta? Eu acho que é a letra C. Isso mesmo. Porque evaporação, fusão, sublimação e liquefação são passagens do estado físico. E isso, né, tá lá na transformação física, certo? Então, a transformação química aqui seria a digestão dos alimentos. Então, quando a gente faz o processo de digestão, ocorre a transformação daquilo que comemos em substâncias que são assimiláveis para o nosso organismo. Certo? Podemos passar? Ou tem alguém anotando ainda? Bom, aqui nós temos a questão 2. As seguintes mudanças de cor são evidências de reações químicas em todos os casos, exceto o bombril úmido passa com o tempo de acinzentado para avermelhado, o filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo esbranquiçado, uma fotografia colorida, quando exposta ao sol, se desbota, a água sanitária, aqui seria descolora, né? Uma calça jeans,
Ou uma banana cortada escurece com o passar do tempo? O que que vocês acham que é? Depois eu dou uns minutos para vocês anotarem. Vocês têm alguma opinião? Eu chuto letra A. Será? Não sei. Letra D? A resposta certa é a B. Por quê? Ó, ele quer as seguintes mudanças de cor são evidências de reações químicas em todos os casos, exceto, ele quer a exceção. Ele quer aquela que não é. Então, o bombril, quando ele passa da cor cinza para o avermelhado, isso é uma transformação química. Então, ele não é a certa. Quando a fotografia, quando ela é colocada, né, ao sol, ela desbota. E isso é uma transformação química. Isso é como nós vemos, né? Desbotado, mudança de cor, liberação de gás. E essa é a forma como nós vemos as transformações químicas. A água sanitária descolorindo jeans, isso também é uma transformação química. E a banana, quando ela escurece com o tempo, também é uma transformação química. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, o filamento de lâmpada acesa passa de cinza para amarelo esbranquiçado. Porque ali você não tem uma transformação química. Lembra lá nos primeiros slides que eu mostrei o exemplo? Quando você parte um copo de vidro, você permanece com o vidro. Então, seria a mesma coisa aqui no filamento de uma lâmpada. Então, ela não é considerada uma transformação química. Vou deixar mais 3 minutos para vocês anotar. Quando vocês terminar, avisa. Pessoal, tentem pensar assim, lê a pergunta, o que que ele quer, né? Se ele quer, no caso ali, se ele quer a transformação química ou se não quer, né? E tentar procurar por alternativas. Pensar, mas isso é uma transformação física, isso é uma química. Eu acho que analisando as alternativas seja mais fácil. Então, essa questão 2, a alternativa correta é a letra B.
Posso passar? Pode, prof. Bom, aqui na questão 3, nós temos em qual dos eventos mencionados abaixo não ocorre uma transformação química. Então, aqui se atentem novamente, ó, não ocorre. Então, emissão de luz por um vagalume, fabricação de vinho a partir da uva, crescimento da massa do pão, explosão de uma panela de pressão ou a produção de iogurte a partir do leite. Não sei se vocês querem anotar ou falar primeiro qual que é a alternativa certa. Eu tô escrevendo, prof. Ok, pode anotar primeiro, sem problemas. Só avisa quando estiver pronto. A Giovana mandou no chat que ela acha que é a opção A. Opção A. Eu tô indo entre a C e a E. Jesus. Não é nenhuma delas. Eu tô achando que é a B. Eita. Calma. Vamos analisar elas. Anotem primeiro. Eu vou ficar com a opção E. Pronto, prof. Pronto? Tá, vamos analisar com calma cada uma das alternativas. Bom, o que nós temos ali na emissão de luz, né? Nós temos luz, isso é eletricidade. Nós vimos lá que ela é um tipo de transformação química, então ela não é a alternativa ali correta. Fabricação de vinho a partir da uva. O que nós temos que ter para fabricar o vinho, né? A fermentação. E a fermentação também é uma transformação química. Crescimento da massa do pão. Você pega lá a farinha, né? Óleo, açúcar, sal. Nem sei o que vai no pão, né? Mas tudo bem. Os ingredientes, né? Que você vai colocar na bacia para amassar a massa, eles vão sofrer uma transformação química, porque eles estão crus, né?
E quando você fornecer uma quantidade de calor, o que vai acontecer? Lembra lá da termólise? Nós vamos ter ele assado, né? Pronto, o produto, né, da reação. Então, nós vamos fornecer uma quantidade de calor para que ele possa assar. Então, ele também é uma transformação química. Bom, o que nós temos na produção de iogurte a partir do leite, né? É a mesma coisa da fabricação do vinho. Nós temos uma fermentação e logo ela também é uma transformação química. E no caso da explosão da panela, né, de pressão, o que acontece? Nós temos um aumento na pressão interna da panela, uma grande produção de gás, né, vamos dizer. Então, eu tenho um aumento da pressão dentro da panela e dela não vai conseguir mais, que nem ela faz a válvula, jogar o vapor para fora. E quando ela não faz mais isso, o que acontece? A panela explode. E daí ela é uma transformação física, certo? Justo essa. Por isso que eu falo, tentem ir, tipo, analisando, indo pelas eliminações, né? Eu digo, das alternativas. Eu acho que é muito mais fácil. Tipo, né? Você tem que pensar um pouquinho. Bom, vamos para a nossa última. Acho que ainda dá tempo. Ou só copiem, e essa que já é 7h24, né? Então, só copiem e essa eu coloco qualquer coisa lá no vídeo, explicando da próxima aula, junto com os outros exercícios. Avisa quando estiverem prontos, que às vezes dá tempo de corrigir já. Eu tenho mais um slide para falar. Tá, anotem esse 4 e daí eu junto ele na resolução lá da outra aula. Nem que eu começo corrigindo ele daí. Que daí eu já deixo essa aula finalizada e vamos para representações das transformações químicas. Vocês já copiaram, pessoal? Ainda não, prof. Falta um pouquinho. Tá bom.
Pronto. Tá. Então, esse aqui eu vou começar o vídeo, né, que eu vou gravar, eu vou começar pela essa questão, tá? Corrigindo. Daí, nesses últimos minutos, né, eu vou falar um resumo da nossa aula de hoje. Então, transformações químicas, elas criam novas substâncias. Como elas ocorrem, né? Por junção de substâncias, a termólise, que é por ação do calor, a por ação da luz, né? Lembra lá da fotossíntese? Por ação mecânica, eu tenho atrito entre as minhas duas substâncias e eu tenho a eletricidade, né? Que é por ação da corrente elétrica. Como nós observamos essas transformações químicas no nosso dia a dia, né? Pela mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, cheiro, né? Mudança de cheiro, mudança de temperatura, ou mais quente ou mais frio, e formação de chama. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje foi isso. Então, eu vou começar, né? Vou gravar o vídeo para a próxima aula. Daí eu vou começar pelaquela questão 4, certo? Tchau, pessoal. Até a Tchau. próxima aula. Tchau. Até semana que vem.